Glória a Deus. Amém. Até o versículo 20 nós temos lido a palavra de Deus. Os irmãos receberam aí, né, o nosso esboço. Nós já estamos na lição de número 5. O assunto da nossa lição de hoje é o ministério de Jesus. Ministério de Jesus. Nós já tivemos 4 lições e é importante que os irmãos guardem esses esboços para ficar arquivado aí com os irmãos. E sempre que o irmão quiser ler, não vai ter em mãos. E também sempre que o irmão quiser assistir novamente a aula, o irmão pode acessar o link que nós colocamos no grupo, que é um link privado, é somente para os irmãos da congregação. Muito bem, meus queridos, nós vamos para o nosso primeiro ponto, que fala sobre a natureza do ministério de Cristo. Qual é o propósito dessa lição de hoje? Falar sobre o ministério de Jesus. Quando você fala sobre o ministério de Jesus, nós temos que entender, meus irmãos, que o ministério de Jesus ele possui 2 naturezas. Primeiro, o ministério de Jesus, que é na perspectiva divina, e o ministério de Jesus, que é na perspectiva humana. Tá? Então, quando a gente olha para Jesus, a gente tem que olhar nessas 2 perspectivas, na humana e na divina, ou na divina e na humana. No ponto 1.1, você tem aí a dimensão teórica do ministério de Jesus. Me acompanhe aí no estudo que vocês têm em mãos. Comumente se diz que o ministério de Jesus foi tríplice. Porque ele fazia 3 coisas. O que é que ele fazia? Ensino. Muito bem. Nunca esqueça mais disso. 3 coisas que Jesus fazia: ensinava, pregava e realizava milagres. Aqui é interessante isso aqui, meus irmãos, porque ele coloca aqui ensino e pregação. Então você vê que não é a mesma coisa, tá? Então, ensino não é a mesma coisa que pregação. E pregação não é a mesma coisa que ensino. Eu li na verdade eu ouvi de um teólogo, ele dizia o seguinte: quando Jesus ensinava para aqueles que estavam próximo dele. Eram mais ovelhas do aprisco dele, é o ensino. Então o ensino é mais ou menos isso aqui, é você sentar e ensinar, passar as verdades, orientar, isso é ensino. Por isso que o culto de quarta-feira, ele é importante, por quê? Porque aqui eu estou com os irmãos, falando paulatinamente a palavra, ensinando, semelhantemente na EBD. Nós falamos com os irmãos, isso é ensinar, irmãos. Ensinar é você sentar, chamar para o lado e colocar ali o ensino. Já a pregação, esse teólogo que eu ouvi, ele dizia o seguinte, que a pregação é mais para os de fora. Jesus pregava para o de fora. A pregação de Jesus era, porque o pregador ele é um arauto, tá? Ele é um atalaia. O que é o arauto, irmão Marcos? O arauto é aquele que saía pregando, falando sobre o rei, falando que o rei estaria passando por lá, que o rei iria naquela cidade. Então o atalaia ia e pregava. Jesus pregava o quê? O reino dos céus. Ele sempre pregava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então isso aí é a pregação de Jesus. Ele pregava para os que estavam fora, e para os que estavam dentro ele ensinava. É por isso que quando Jesus contava as parábolas e os seus discípulos não entendiam, eles chegavam para Jesus em particular e diziam: Senhor, ensina-nos a parábola. O que o Senhor quer dizer com a parábola? Aí o Senhor vai ensinar eles, dizer o que significava a parábola que ele havia dito. Por exemplo, quando ele fala da parábola do semeador, as pessoas lá, elas não entendiam o que Jesus estava falando, porque na verdade era uma profecia que Isaías havia dito. Eles ouviriam, mas não entenderiam. Então, por parábola, Jesus falava para eles, mas quando chegava em particular com os discípulos, ele explicava o que a parábola queria dizer. Então, quando ele verbalizava a parábola, ele estava pregando. Quando ele tratava com os discípulos, ele estava ensinando. Mas tem outra coisa, que era a realização de milagres. A realização de milagres. Então você tem aí Mateus 4:23 e também Mateus 9:35, falando que Jesus
Jesus ensinava, pregava e realizava milagres. A realização dos milagres que Jesus fazia era a autenticidade de que Deus estava com Jesus, tá? As curas era a autenticação do ministério de Jesus. Eu pergunto para os irmãos, o apóstolo Pedro, ele curou alguém? Curou? Sim, curou. O apóstolo Pedro curou. Paulo também curou. A Bíblia diz que pegavam o lenço de Paulo e colocavam nos enfermos, e os enfermos eram curados. Então, o milagre na vida de um homem de Deus, ou melhor, a realização de milagres na vida de um homem de Deus, é na verdade a autenticação de Deus, e que Deus está aprovando esse ministério, que Deus está com esse homem, e esse ministério realmente pertence a Deus. Então, essas são as 3 características. Mas você tem aí no ponto 2, a dimensão prática de Jesus. Na dimensão teórica, você tem aí ensino e pregação, tá? Ensino e pregação. Quando vai para a dimensão prática, você já tem aí os milagres. Você já tem os milagres. Quantas pessoas readquiriram esperança após o encontro com Jesus? De judeus a estrangeiros, de enfermos a oprimidos, de religiosos a publicanos, todos instintivamente encontraram no carpinteiro de Nazaré uma palavra de alento. Então Jesus não tinha só teoria, irmãos. Isso aqui é interessante. Jesus também tinha prática. Jesus também tinha prática. E eu já falei aqui em outras oportunidades aos irmãos que tudo que Jesus ele ensinava, primeiro Jesus fazia. Primeiro ele fazia e depois ele ensinava. Vamos ver na Bíblia, só para vocês terem uma ideia. Parece que é Atos, capítulo 1. Vamos lá. Lê o versículo 1, Atos 1 e 1 aí, o que é que diz? Encontrou para ler, Atos 1 e 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Pronto, não só a fazer, mas a ensinar. Jesus é diferente da gente. Primeiro Jesus, ele faz o quê? Ele faz. Primeiro ele faz. Depois ele faz o quê? Ensina. Primeira etapa de Jesus, ele faz. E depois ele ensina. Não é aquele negócio de que, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Jesus não tem essa. Com Jesus primeiro eu te mostro como é que faz. Quando Jesus estava na ceia com os discípulos, ele pegou a vasilha com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Aí ele disse assim: eu vos dei o exemplo. Assim como eu fiz, façais vós também. Primeiro ele fez. Porque uma coisa muito fácil é eu pedir para você fazer, para você cumprir, sendo que eu não mostro o que eu faço, que eu não mostro o que eu cumpro. Então isso é muito sério. O ministério de Jesus não era só teórico, só pregação, só ensino. Não só ensinava, não só pregava, mas ele praticava. Ele praticava o que ele ensinava. Aí você vê ali que o comentarista vai dizer que as pessoas que chegavam perto de Jesus, essas pessoas recebiam alguma coisa de Jesus. Essas pessoas, elas readquiriram esperança após o encontro com Jesus, porque na verdade viam que o ensino de Jesus, a pregação de Jesus não ficava só em palavras. Tem muitos que pregam bonito, falam bonito, oram bonito, mas só fica nisso. Só fica nisso, irmãos. Não sabe amar o próximo, não sabe perdoar, não sabe evangelizar, não sabe entregar um folheto. Ele não faz questão de entregar o folheto, ele não faz questão de visitar ninguém. Não, mas para orar é o primeiro. Vai do manto, do fogo, ele é o primeiro. Mas Jesus, o ministério dele não ficava só na teoria, só em palavras, só em ensino, só em pregação, não. As pessoas chegavam
e Jesus demonstrava amor. Então lembrado da mulher que foi pega em adultério, levaram ela para Jesus, aí Jesus estava lá, aí insistiram, aí Jesus levantou-se, porque ele começou a escrever na areia e disse assim: quem nunca pecou, faz o quê? Que atire? Pronto. Jesus pregava sobre o perdão, sobre o amor. Então chegou a hora de ele demonstrar o amor para aquela mulher. Aí ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí foi saindo um por um, do mais velho ao mais novo. Que tinha mais pecado, saiu primeiro. Aí foi saindo todo mundo. Aí quando estava só ela e Jesus, aí Jesus pergunta: mulher, cadê os teus acusadores? Eles não te acusaram? Aí ela disse: não, Senhor, eu tampouco te condenarei. Vai e não. Pronto. Jesus disse assim: eu vou te perdoar, mas tu vai, mas tu te ajeita, cria vergonha e não pega mais. Porque ela havia se livrado de Jesus, havia se livrado dos acusadores. Mas Jesus deu para ela outra oportunidade: vai, não peques mais. Então o perdão que ele ensinava, chegou a hora dele praticar. Isso aí ele vai fazer em muitas ocasiões. Na cruz, por exemplo, quando ele estava sendo crucificado, ele orou dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Essa foi a oração de Jesus. E muitos chegaram perto dele e receberam milagre. Por exemplo, Jairo chegou perto de Jesus e a sua filha foi ressuscitada. A mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria, chegou perto de Jesus e foi curada. Você tem também outras pessoas, como por exemplo a viúva de Naim, que ia sepultar o filho dela. Jesus falava sobre vida, que ele era a vida, que ele era a ressurreição, ressuscitou o rapaz. O gadareno, que estava sofrendo com uma legião de demônios, mais de 100.000 demônios dentro dele. E Jesus falou que ele veio para dar vida e vida com abundância. Aí ele vê aquele rapaz lá, todo possesso. Aí Jesus repreendeu o demônio. E o rapaz ficou livre. Tá? Porque o ministério de Jesus era também na dimensão da prática. Dimensão da prática, irmãos. Não sejamos só de palavras. Só de palavras. Palavras bonitas, palavras bem elaboradas, bem discursadas. Não. Estejamos na dimensão da prática. Essa é importante, esse ponto, dimensão da prática. Mas você tem aí o ponto 3, dimensão o quê? Espiritual. Dimensão espiritual. Então você tem a dimensão teórica, pregação e ensino, dimensão prática, que é as curas, a transformação das pessoas, e você tem também a dimensão espiritual. O que quer dizer esse ponto? Leiam comigo. A despeito dessas bênçãos perceptivelmente valiosas, o grande feito do ministério de Jesus Cristo consiste no fato de que ele pagou o preço do nosso resgate eterno. Pronto. Está aí. A dimensão teórica era importante? Era. Jesus ensinou e pregou. A dimensão prática era importante? Era. Mas você tem a dimensão espiritual. A dimensão espiritual foi o grande feito do ministério de Jesus. O grande feito do ministério de Jesus, irmãos, não foi a ressurreição da filha de Jairo. O grande feito do ministério de Jesus não foi a ressurreição de Lázaro após 4 dias. O grande feito do ministério de Jesus foi que ele pagou o preço do nosso resgate eterno. Oh, glória a Deus! Esse é o maior efeito do ministério de Jesus, é que ele pagou o nosso resgate. Vamos ler 1 Coríntios 6 e 20. Vamos lá, irmão. As referências estão aí, na apostila. Um irmão vai ler 1 Coríntios 6 e 20. Outro irmão vai ler 1 Coríntios 7 e 23. E outro 1 Timóteo 2 e 6. Vamos lá. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pronto, foste comprado por bom preço. Nenhum de nós aqui não pertencemos a nós mesmos. Você foi comprado. Você foi comprado. Eu falei um domingo sobre a palavra redenção. Possui 3 significados. Quem estava aqui vai lembrar. Redenção significa comprar, significa desamarrar, significa remover. Tudo
tudo isso aí Jesus fez com você. Ele te comprou, desamarrou, tirou o pecado, te tirou lá do mundo e te trouxe para o reino da luz. É por isso que crente não pode ser crente que fica indeciso, irmão. Não. Crente não pode ser indeciso. Aqui ele canta o da harpa, lá fora ele canta Lady Gaga. Não é assim não. Não. O crente tem que ser decidido. Jesus, ele foi lá, comprou, desamarrou e removeu. Tirou de lá. Se ele me tirou do reino das trevas e me trouxe para o reino da sua luz, o que é que eu quero com as coisas das trevas? O que é que eu quero com os reis, com o reino de Satanás? Paulo disse assim, lá em Filipenses 3, 13 e 14, irmãos, eu não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Não esqueci as coisas que estão para trás. Se tu era um grande cantor de seresta, ficou para trás, hoje tu canta para Jesus. Se tu era uma pessoa que gostava das coisas mundanas, deixa isso para trás. Deixe isso para trás. Você agora faz parte do reino da luz. Você é geração eleita, sacerdócio real, nação adquirida por Deus, para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ele nos resgatou. Vamos lá, 7:23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Pronto. Tu foi comprado, irmão. Não se torne escravo de homem. Não se torne escravo do sistema. Não se torne escravo de Satanás. Não se torne escravo do mundo. Não se torne escravo. Você sabia que às vezes até uma moda, você pode se tornar escravo por essa moda? Às vezes a pessoa lança uma moda aí a pessoa, por exemplo, às vezes pode ser uma roupa ou pode ser um celular. E a pessoa não tem condição de comprar aquele celular, mas ele se torna escravo do sistema capitalista. Porque é o celular, o meu celular, não sei nem quantos anos tem. Aí o celular é novo, de última geração. Aí o irmão, a irmã diz, eu quero para mim. Aí vai lá, não tem nem condição de comprar. Mas como está na moda, como a vizinha tem, a irmã tem, o irmão tem, a irmã dos angélicos se vê também, então eu vou ter também. Aí não tem nem dinheiro para comprar nem um fósforo em casa, aí passa o cartão em 10 vezes, 24 vezes, aí fica aperreado com a fatura. Mas está dizendo que tem um celular novo. É escravo, irmão. Escravo não é só de pecado. Você pode ser escravo também do capitalismo. Tá? Escravo. E a minha função aqui aos irmãos é ensinar os irmãos. Aí o irmão decide, o dinheiro é seu, o cartão é teu, tu passa quantas vezes tu quer. Mas aí vai dizer que uma marca não avisou sobre isso. 1 Timóteo 2,6. Vamos lá. Olha aí. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Pronto, está aí a palavra redenção. Se deu por redenção. E eu já expliquei para os irmãos. Então a dimensão espiritual, irmãos, escuta isso aqui. O maior ou o grande feito do ministério de Jesus está nessa dimensão espiritual. Dimensão espiritual. É por isso que as pessoas hoje, elas não entendem a grandeza do ministério de Jesus. Vão dizer que ele foi apenas um filósofo, ele foi apenas uma pessoa que trouxe uma moral para a sociedade, ele foi apenas uma pessoa, um espírito evoluído, ele foi apenas isso. Mas a dimensão maior está na dimensão espiritual. Ele morreu pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. E eu glorifico a Deus por isso, irmãos. Glorifico a Deus por isso. Porque Jesus não veio para ser famoso. Jesus não veio para o nome dele ficar na calçada da fama. Não. Jesus veio para fazer a obra espiritual que o Pai lhe havia confiado. Vamos para o segundo ponto. O ministério de Jesus na perspectiva divina. Olha, nesse ponto aqui você tem 3 subpontos, tá? Que é a missão designada pelo Pai, capacitação pelo Espírito Santo e a missão concluída. Então, quando eu falo do ministério de Jesus na perspectiva divina, eu tenho esses 3 pontos aí: a missão que ele recebeu do Pai, a capacitação pelo Espírito Santo
e a missão concluída. Vamos ler o 2.1. Resoluto no cumprimento de sua missão, até mesmo Jesus Cristo enfrentou dificuldades em seu caminho para fazer a vontade do Pai. Ainda criança, foi perseguido por Herodes, que atentou contra a sua vida. Está lá em Mateus 12, do 13 a 18. E não poucas vezes foi ameaçado pela turba religiosa que se enfurecia com seus ensinamentos. Irmão, alguém diz assim: o Jesus ele cumpriu a missão do Pai porque foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. O escritor aos Hebreus diz que ele suportou a cruz. O que é suportar, irmão? Não sabe o que significa suportar. Já viu que eu disse: eu gosto de fulano, mas eu suporto ele, mas eu não gosto, mas eu tenho que suportar. É desse jeito. Jesus não gostava da cruz, mas ele suportou. Jesus não gostava da cruz, mas ele suportou a cruz por causa da tua alma e da minha alma. Por causa dos nossos pecados, Jesus suportou a cruz. Então, você tem aí que Jesus, ele cumpriu a missão dele, irmãos, mas ele enfrentou dificuldade. Aí tem hoje, nós queremos ser crente hoje, não queremos enfrentar dificuldade. Para tu cumprir a tua missão, tu vai enfrentar dificuldade. Para tu chegar no céu, tu vai enfrentar dificuldade. Para tu chegar lá, entrar pelas portas, tu vai ter dificuldade. Paulo falando aos irmãos em Atos, ele diz assim, que pelo muito padecer, nos importa entrar no reino dos céus. Então Jesus vai dizer o seguinte, que o reino dos céus é tomado por esforços. Tem o perseguidor, tem o caluniador, tem o que vai te perseguir, tem a turba aí, que no caso a turba religiosa, que perseguia Jesus, tentava encontrar erros em Jesus, apontavam os erros de Jesus, mas Jesus continuava a sua missão, porque a missão ele recebeu do Pai. E vocês sabem que o primeiro teste de Jesus foi com o próprio diabo. Está lá em Mateus 4. Quando ele sai do Rio Jordão, ele é levado pelo Espírito ao deserto. E lá, irmãos, o diabo chama ele e diz assim: tu é o Filho de Deus? Transforma estas pedras em quê? Em pães. A primeira coisa do diabo foi tentar colocar dúvida em Jesus. Se tu é o Filho de Deus. Se tu é o Filho de Deus. Eu conheço irmãos que já foram desafiados na sua fé, na sua caminhada cristã. Pessoas dizem: ora para Jesus curar, tu não é crente? Ora para Jesus curar ele, tu não é crente? Cadê o teu Jesus? E às vezes isso acontece muito bem com os familiares, para colocar a tua fé na prova. E Jesus chegou lá e disse: tu é o Filho de Deus. Se tu é o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Ele queria primeiro colocar dúvida em Jesus e segundo quebrar o jejum que Jesus estava fazendo. Porque a Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e teve o quê? Fome. E a Bíblia diz que quando ele teve fome, apareceu o tentador. Quanto mais a fome apertou, aí que apareceu o tentador. O diabo só aparece nessas horas, irmão. Só nas horas que tu está precisando de alguma coisa, que o diabo chega lá para tentar desvirtuar a glória de Deus. Vamos lá, 2.2, capacitado pelo Espírito Santo. Desde a miraculosa concepção de Maria, vemos que o Espírito Santo de Deus acompanha o Senhor Jesus. É uma grande lição percebermos que mesmo sendo Deus, Jesus não abriu mão da assistência do Espírito Santo. Olha, irmãos, o Espírito Santo, lá no Antigo Testamento, ele só vinha em 3 pessoas. Pode ser 4, eu coloco 4, mas muitos teólogos colocam 3. Reis, sacerdotes e profetas. Sobre eles o Espírito Santo vinha, mas tem também os juízes. Os juízes também, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles. Eles não eram reis, eles não eram sacerdotes e nem profetas, mas o Espírito Santo descia sobre eles. Então eu fico com 4
tipos ou 4 categorias. E o Espírito Santo era assim, ele era dado, irmão Gilson, ele era dado conta-gotas. O Espírito Santo ele era dado conta-gotas. O Espírito Santo vinha numa pessoa no Antigo Testamento, fazia algo extraordinário com aquela pessoa, através da mão daquela pessoa, e depois esse Espírito saía da pessoa e ia para o céu. Porque quando você chega lá em Gênesis, parece que é os 5 ou 6, que Deus fala assim: o meu Espírito não contenderá mais com o homem. A partir dali o Espírito Santo vai para a terra, vai para o céu, e o homem fica sem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vinha uma vez por outra aqui na terra. Só que quando Jesus veio no seu ministério, ele foi gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Foi gerado pelo Espírito. Quando ele é batizado e sai da água, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu do céu em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre Jesus. A partir dali o Espírito Santo não voltou mais para o céu. O Espírito Santo veio e ficou com Jesus durante 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então você tem aí que Jesus era capacitado pelo Espírito Santo. Irmãos, o que nós precisamos de hoje é o quê? São de crentes cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Eu estou falando aqui de crente cheio do Espírito Santo, falando em língua, profetizando, sapateando, rodando. Não. Tu pode estar cheio do Espírito Santo, você está falando em língua. Tu pode estar cheio do Espírito Santo, você está rodando, girando na igreja. Cheio do Espírito Santo para liberar o perdão. Cheio do Espírito Santo para amar. Cheio do Espírito Santo para perdoar. Cheio do Espírito Santo para evangelizar. Cheio do Espírito Santo para somar na casa de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é diferente. Ela não vai atrás de confusão. Ela não dá trabalho. Ela tenta filtrar as coisas. Ela não leva fofoca, não leva disse-me-disse. Não, irmão. Ela não é gananciosa. Ela não é avarenta. Não. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é guiada pelo Espírito Santo. Ela é guiada pelo Espírito Santo. Para ela está glorificando a Deus em tudo. Ela glorifica a Deus em tudo, irmãos. Ela não passa um dia sem agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família. Pessoa cheia do Espírito Santo. Não estou falando de crente falando em línguas. Não, aí já é outra coisa. Falando em línguas, profetizando, já é um revestimento de poder. O revestimento está lá em Atos 8. Eu estou falando de crente cheio do Espírito Santo para perdoar. Como é que eu digo que sou cheio do Espírito Santo? E aí, o irmão Gilson pisa no meu pé, e aí eu não gosto, passo 3 semanas sem falar com ele. Aí eu pergunto: cadê o irmão cheio do Espírito Santo? Cadê o irmão cheio do Espírito Santo? Irmão, esse copo, por exemplo, a gente aprendeu isso na escola, é o seguinte: como é que dizia lá? Um corpo, ele não pode ocupar 2 espaços, né? Ele não pode ocupar 2 espaços. Se você tem uma coisa que está cheia, ela não cabe mais nada. Se está cheia, não cabe mais nada. Então, a visão é essa: se eu estou cheio do Espírito Santo, não vai caber ódio dentro de mim. Porque o Espírito Santo não vai deixar, está cheio, tudo que quiser entrar tem que cair, porque está cheio. Aí fofoca não vai entrar na minha vida. Por quê? Porque eu estou cheio. Eu estou cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que a igreja primitiva crescia, porque todos estavam cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Precisamos de crente assim, meus irmãos. Precisamos de crente assim. Cheio do Espírito Santo para fazer a diferença. Mas Jesus também tem o quê? No 2.3, a missão concluída. Eu gostaria que você lesse aí o 2.3. Vamos lá, no tempo 3. 1, 2, 3. Dizendo que justamente por isso glorificará o Pai, e assim podeis amar. Está consumado. Está lá em João 17:4. Jesus, ele cumpriu a missão dele. Cumpriu a missão.
Olha que ele tinha a missão designada pelo Pai, no 12.1, ele tinha a capacitação pelo Espírito Santo, mas no 12.3 ele teve a missão concluída. Quando Jesus fala está consumado, ele está dizendo que está pago, está feito. Quando uma pessoa comprava um terreno, ela ia no cartório e pagava. E quando ela pagava, ela dizia está consumado. Que no caso, essa expressão está consumado, está dizendo está pago. Está pago. Então, o tetelestai, irmão, tetelestai significa estar consumado. Quando uma pessoa quitava uma compra, ele gritava lá, tetelestai, está consumado. Quando ele comprava um terreno que passava para o nome dele, ele dizia, tetelestai, está pago, está feito. Lá na cruz, quando Jesus derramou a gota de sangue, a última gota de sangue, ele diz, tetelestai, está consumado, está pago, está feito, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus, está pago, Jesus pagou, missão concluída. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então Jesus concluiu a missão dele, e nós devemos concluir a nós, irmãos. Olha para Jesus que tu vai concluir a tua missão. Paulo, quando escreve para Timóteo, na sua última carta, ele diz, combati, completei e guardei a fé. Então ele completou a carreira dele. Quem olha para Jesus, completa a carreira. E Paulo, por que Paulo completou a carreira? Porque tudo de Paulo era Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tudo para Paulo era Cristo. Posso todas as coisas em quem? Pronto. Tudo para Paulo era Cristo, irmão. Tudo. Então, se Cristo é teu tudo, tu vai conseguir concluir a tua missão. Se Cristo é tudo para ti. Agora, se Cristo é o plano B, se Cristo é ele divide o lugar, a posição primordial com outra coisa, dificilmente você vai cumprir a tua missão. Entendeu? Porque se a minha missão é Cristo, mais outra coisa, eu estou colocando Cristo, disputando Cristo com outra coisa. E Jesus, eu acho que é a pilha aqui, Jesus disse assim, ó, você não pode servir a dois senhores. Você há de amar um e aborrecer o outro. Irmão, Jesus fala uma coisa tão séria, tão dura. Ele diz assim, quem ama mais pai e mais mãe do que a mim, não é o quê? Quem lembra? Não é digno de mim. É pesado, meus irmãos. É pesado. Quem ama mais pai e mais mãe do que a mim não é digno de mim. Porque Jesus nunca vai querer que ele esteja no plano B. Jesus não quer que ele esteja disputando com algo o lugar no teu coração. Não. Jesus tem que estar em primeiro plano. Porque ele mesmo disse, onde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Então Jesus tem que ter o teu tesouro. O primeiro lugar é Jesus. O primeiro lugar é Jesus. Aí hoje em dia você está no culto aqui, chama a pessoa para evangelizar, para citar Jesus, a mulher diz assim, não, eu espero meu marido primeiro ser crente. Quando meu marido for, aí eu vou também com ele. Está amando mais o marido do que a Jesus, irmão. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então é sério. Então essas coisas aí são seríssimas. Mas vamos lá. Terceiro, o ministério de Jesus na perspectiva humana. Então nós falamos na perspectiva divina. Tem 3 pontos. Ele recebeu a missão do Pai, ele foi capacitado pelo Espírito Santo e ele teve a missão concluída. Mas quando você olha na perspectiva humana, você tem também 3 coisas: reconciliando-nos com Deus, fazendo o bem e trazendo libertação. 3.1: estando apartados do Criador por causa do pecado, era preciso que o preço de tal desobediência fosse pago e ao mesmo tempo reatássemos o relacionamento com o Pai. Então, na perspectiva humana,
que é no caso, o homem, ele estava distante de Deus, afastado de Deus, longe do seu Criador, e esse distanciamento, irmãos, não deixava o homem, não permitia o homem entrar no céu. Esse homem jamais iria entrar no céu pelos seus méritos, pela sua força, não, jamais entraria no céu, porque a Bíblia diz que as nossas justiças é como um trapo de imundícia. Então não tinha como esse homem entrar no céu. Então era necessário que alguém pagasse o preço. Era preciso que alguém pagasse por nós. Mas eu não podia, o irmão Marcos não podia ir lá e pagar, morrer por vocês. Por quê? Porque o irmão Marcos também é pecador. O irmão Marcos também tem a falha. Então o irmão Marcos não podia ir. Então, e Deus não podia então anular essa conta? Não, porque Deus é justiça. Deus é justiça e Ele não podia anular essa conta. Então, o afetado era Deus, o culpado era o homem, e o homem tinha que morrer. Mas como morrer pelos pecadores se todos eram pecadores? Aí tinha que nascer um diferente, tinha que vir de uma semente diferente, tinha que ser gerado diferente, tinha que crescer diferente. O nome dele é Jesus. Ele nasceu diferente. Ele não nasceu de um relacionamento, nasceu por obra e graça do Espírito. Ele cresceu sem pecado. A Bíblia diz que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso que ele nos reconciliou com Deus. Mas tem o terceiro, o 3.2, fazendo o bem. Vemos que o objetivo de Jesus Cristo não era levar ou tirar vantagem de ninguém. Justamente o contrário. Ele estava completamente comprometido em fazer o bem. A quem? Aos seres humanos. Fazer o bem. Irmãos, eu achei bonito que o comentarista botou aqui que Jesus não estava interessado em tirar vantagem de ninguém. Hoje em dia o que vemos aqui em muitas igrejas, em muitos púlpitos, no evangelho de mercado. No evangelho de mercado. Pessoas pregando, ensinando e curando em troca de favores, em troca de dinheiro. É um evangelho mercantilista, onde as igrejas, elas querem uma quantidade grande de membros, mas é para extorquir, para tirar algo. Jesus nunca via as pessoas como lucro ou como fonte de riqueza. Não. Jesus sempre via as pessoas, as multidões, como ovelhas sem pastor. Jesus não tirava proveito de ninguém. Você nunca vai ver Jesus na Bíblia pedindo oferta para ninguém. Você nunca vai ver Jesus pedindo dinheiro para ninguém na Bíblia. Não. Ele não pedia, irmão. Tinha uma mulher que ajudava ele, está lá em Lucas. Ajudava Jesus com as suas fazendas. Jesus não pedia, mas as pessoas ajudavam. Porque Jesus, ele não queria tirar proveito de ninguém. E Jesus tinha quantos discípulos? Quem lembra? 12, irmão, 12. Mas Jesus não ficava deitado na rede, dizendo assim: vão agora vocês. Não, vão vocês, não. Sabe o que Jesus fazia? Ele dizia o seguinte: olha, eu vou para Samaria, vão na frente e preparem um lugar, que eu estou chegando lá. A gente ficava evangelizando aqui e eles iam para lá, preparavam tudo. Quando Jesus chegava, eles já tinham evangelizado, já tinham palco, já tinham cruzado a montada. Jesus só pregava. Jesus, ele andava com os discípulos, Jesus ensinava, Jesus pregava, não era o que ficava lá só mandando, não tirava proveito de ninguém. Não tirava proveito de ninguém. Então vamos lá, 3.3 para finalizar, trazendo libertação. Um dos grandes propósitos do ministério de Jesus, conforme profetizado a senda do Messias, era libertar as pessoas presas pelo legalismo religioso do judaísmo. Os judeus chegaram a negar que um dia tivessem sido escravos. Olha, está lá em João 8:33. Entretanto, quer dizer, dos longos 430 anos no Egito e dos 70 anos de cativeiro. Está aí, tudo aí. Então, a missão de Jesus, na perspectiva humana,
além de reconciliar-nos com Deus, de fazer o bem, era de trazer o quê? Libertação. Quando você pega Isaías 61, versículo 1, você vai ver lá qual era a missão do Messias. A missão do Messias. Vai dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar boas novas, a pôr em liberdade os cativos e oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então era a missão de Jesus, trazer libertação. Mas não só libertação dos demônios, não só libertação das ordens espirituais da maldade, mas também liberdade religiosa. Liberdade religiosa, irmãos. Aí fala sobre presas pelo legalismo religioso. O que é o legalismo, irmãos? Quem lembra aí o que é legalismo? O que é legalismo religioso? Sabe o que é o legalismo religioso? É aquilo que eu penso que se eu não fizer, eu não vou para o céu. Eu tenho que fazer aquilo ali, senão aquela prática minha, ela vai me levar para o céu. Aí a gente erra porque a gente está colocando a salvação em algo que a gente faz, não naquele que já fez, que é Jesus. O que é que os judeus diziam? Ó, tu vai ser salvo, mas tu tem que guardar o sábado, tu tem que circuncidar, tu tem que guardar a lei, tu tem que observar o calendário, tu tem que observar, tem uma dieta religiosa para você observar, não pode comer couro, não pode comer porco, não pode comer isso tudo outro. Tu tem que fazer isso, se tu fizer isso, tu vai para o céu. É legalismo, irmão. Isso é legalismo. É legalismo. Não é uma. Olhar ali trazendo para hoje, para os nossos dias, não é uma roupa que vai te salvar. Porque tem irmão que diz assim, ó, irmão, eu não durmo. Irmão, diz assim, irmão, eu não durmo de cueca não, porque Jesus vier, eu vou ficar. E desde quando a roupa te salva? Desde quando a roupa te salva, irmão? Bom, Marcos, lá na empresa está sendo obrigado a usar a calça, e aí eu estou com medo de Jesus vir e eu ficar. Desde quando a calça vai te salvar? Não salva, irmão. Roupa não salva ninguém. Quando você pensa isso, você está sendo um legalista. Um legalista. Tá? Roupa não salva. Agora, uma coisa é certa: se você entrou numa instituição que ela permite um certo tipo de roupa, então se você entrou naquela instituição, você tem que andar conforme a instituição. É isso que a gente sempre prega na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela não aprova uso de brinco, ela não aprova uso de cordão, e ela não aprova uso de calça. A Assembleia de Deus não. Tá? Não aprova. É a instituição Assembleia de Deus. Não aprova. Agora, o fato de você usar e dizer que vai para o céu, não vai para o céu, nenhum pastor pode dizer isso. Tá? Nenhum pastor pode dizer isso. É isso que eu quero dizer para os irmãos. Mas, se você entrou numa instituição que ela permite o uso, ela não permite o uso, então para que eu vou usar? Se a minha instituição não permite. Se a minha denominação é a favor do dízimo, por que eu vou pregar contra o dízimo? Se eu sou contra o dízimo, eu nem fico nessa denominação. Eu vou para uma que não recebe o dízimo, não fala sobre o dízimo. Entendeu? Então, essas coisas que eu estou falando. O legalismo, ele deixa a pessoa escrava. Aí Jesus chegou e disse assim, ó: vocês invalidaram a palavra de Deus, colocando a tradição de vocês, o legalismo de vocês. Vocês engolem um camelo, engolem um camelo e coam o quê? Um mosquito. Você engola um camelo e quer coar um mosquito. Querem ser moralistas demais, mas vocês estão errando. Vocês não entram no reino dos céus e nem deixam o outro entrar. Tanta regra. É por isso que quando você vai para Atos, que a igreja, os gentios começam a aceitar a fé, aí fizeram uma reunião lá em Jerusalém. Porque os judeus diziam assim, ó, esses crentes aí tem que guardar o sábado, senão vão para o céu. Aí Paulo dizia assim, não precisa guardar sábado. Aí a igreja teve que se reunir em Jerusalém para discutir essa questão.
Aí a Bíblia diz que se levantou o homem de Deus. Isso, assim, meus irmãos, não é justo nós impor aos novos cristãos um fardo pesado que nem nós aguentamos. Vamos escrever para eles, só para eles se afastar dos ídolos, da prostituição e da carne sufocada. Só isso. Pronto. Só isso. Não precisa impor regras, porque nós vamos nos tornar iguais os legalistas. Vamos deixar eles livres. E a Bíblia diz, Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus nos libertou da religiosidade, Jesus nos libertou do legalismo, Jesus nos deu vida eterna. Quem pode glorificar a Deus? Que Deus em Cristo abençoe o seu povo e que nós venhamos guardar essa palavra em nosso coração. Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre. Amém.